Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre as principais religiões politeístas que existem e quais são os seus deuses e as suas crenças. Vamos só lembrar o que é uma religião politeísta. Uma religião politeísta é aquela religião em que as pessoas acreditam na existência de vários deuses. Então vamos lá saber quais são essas religiões? Vocês vão pegar a apostila de história e vão colocar a apostila de história na página 193, que a gente já vai começar. Nós vamos começar a falar sobre a religião egípcia, né? Que são os egípcios. Os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. E uma das características principais desses deuses é que eles tinham um corpo humano, mas geralmente a cabeça desses deuses representava algum animal. Uma outra característica também muito importante dos deuses é que vocês sabem que para os egípcios o rio Nilo era a fonte de vida e prosperidade. Sem o rio Nilo, o Egito jamais teria existido. Nós já estudamos isso nos grupos anteriores. Então os egípcios acreditavam que todos os deuses, eles viviam no rio, ou pelo menos em volta do rio, né? Por quê? Porque aquele rio era sagrado. E sendo ele sagrado, os deuses que também eram sagrados para os egípcios, ali viviam ali. Por exemplo, a gente acredita na religião católica que nosso Deus vive no céu. Eles acreditavam que os deuses deles viviam ao redor do rio Nilo. Aqui nós temos algumas imagens sobre como os deuses egípcios eram representados. Então, sempre o corpo humano e a cabeça representava algum animal. Os principais deuses egípcios eram Ra, deus do sol, Osíris, deus dos mortos, Ísis, que era esposa de Osíris, Anubis, que era era o deus da mumificação e da morte, Sobek, deus das águas, e Hathor, deusa do amor. Então, essa era a religião egípcia, né? Politeísta. Além da religião egípcia, nós temos a religião grega. Os gregos também acreditavam que na existência de vários deuses. Porém, os deuses gregos, eles tinham a forma humana e desejos humanos também. E para os gregos, os seus deuses viviam em um local chamado Monte Olimpo. Os principais deuses gregos eram Zeus, o principal de todos, Poseidon, Atena, Hera, Afrodite, Festo, Apolo, Ares e Artemis. As Olimpíadas eram jogos praticados pelos egípcios em homenagem a Zeus, que era o deus dos deuses. E é uma tradição e uma cultura que até hoje existe, né? Porque até hoje nós realizamos os Jogos Olímpicos. E eles surgiram na Grécia e eram jogos em homenagem a Zeus. Por que Olimpíada? Porque Zeus vivia no Monte Olimpo, daí que veio o nome. Houve uma época da história em que gregos e romanos tiveram muito contato, e a cultura grega, juntamente com a cultura romana, acabou misturando-se. Então, os romanos, eles também acreditavam na existência de vários deuses. Devido a esse contato que eles tiveram com os gregos, eles acabaram incorporando alguns deuses gregos na sua cultura, porém com outros nomes, como por exemplo, para os gregos, Zeus era o deus supremo, para os romanos era Júpiter. Para os gregos, Poseidon era deus dos mares e oceanos. Para os romanos, era Netuno. Então, assim, os romanos, eles criaram deuses com as mesmas funções dos deuses gregos, porém, mudaram o nome desses deuses, ok? Agora nós vamos falar sobre o candomblé. O candomblé é uma religião politeísta e que tem muitos adeptos no território brasileiro. O candomblé tem origem africana. Lá na África, os negros acreditavam no candomblé, era a religião deles. E o candomblé tem vários deuses. Quando os negros foram trazidos para o Brasil como escravos, os portugueses proibiram que eles realizassem os seus cultos, as suas danças, que eram ligados à religião do candomblé.
Mesmo assim, de forma escondida, eles realizavam esses cultos e muitas vezes misturavam alguns elementos católicos junto com o culto do candomblé para disfarçar e enganar os portugueses. Desde aquela época, o candomblé sobreviveu em terras brasileiras e até hoje ele é praticado aqui. Pode ser que de região para região o candomblé ele tenha outros nomes, como por exemplo aqui, ó, em Pernambuco é candomblé, no Pará é Xangô, no Maranhão chama tambor de mina e no Rio Grande do Sul é batuque. Não importa o nome, umbanda também. Aqui na nossa região é muito comum falar umbanda. Independente do nome, tudo são vertentes do candomblé, que chegou aqui no Brasil quando os negros vieram como escravos e que teve que ser praticado de uma forma escondida porque os portugueses não permitiam. No candomblé, os orixás são considerados os deuses. Quem são os orixás? Então, nós temos, por exemplo, Exu, que ele representa a ligação entre os seres humanos e o mundo espiritual, Yansan, que é deusa do vento, do raio, Iemanjá, que é a rainha do mar, né? E o culto a Iemanjá é muito forte na Bahia e nas praias do litoral brasileiro. Xangô, deus do fogo, Oxalá, pai de todos, Oxum, deusa dos lagos, Omulu Obaluayê, que é o velho deus protetor das doenças, Euá, protetor dos menos favorecidos, e Oxóssi, deus protetor das matas. Então, candomblé, que ainda existe até hoje, em terras brasileiras também, é uma religião politeísta. E agora nós vamos falar aqui, ó, como houve um contato entre a religião do candomblé, que é a religião africana, e a religião católica. Por exemplo, alguns santos católicos, eles têm ligação com alguns deuses do candomblé. Então, por exemplo, São Jorge, que é um deus católico, para os praticantes do candomblé corresponde a Ogum. Então, assim como os gregos e romanos misturaram seus deuses devido ao contato que uma cultura teve com a outra, o catolicismo e o candomblé no Brasil também. Sobre os povos indígenas, nós não podemos falar sobre uma religião indígena, mas eles acreditavam em alguma coisa, eles tinham uma espiritualidade. E para eles, o pajé era o líder espiritual, era a pessoa que mantinha contato com o mundo humano, né, com o mundo físico do ser humano e com o mundo espiritual dos deuses, né? Alguns povos, como os povos tupis-guaranis, eles acreditavam na existência de um deus supremo, como por exemplo o deus Tupã. E eles também acreditavam nos xamãs. O que é o xamã? Eles acreditavam que o pajé era um xamã. O que era um xamã? Era uma pessoa que tinha o contato com os deuses e por isso ele tinha a capacidade de poder curar doenças. Então, quando alguém estava doente na tribo, eles levavam essa pessoa para o pajé, porque o pajé ia conversar com os deuses e os deuses iriam curar essa pessoa. A religião viking, né? Tem até filmes relacionados à religião viking. O conjunto de crenças do povo viking é conhecido como mitologia nórdica. Para os vikings, existia Odin, que era o pai dos deuses. E Odin tinha 2 filhos, né? Thor, que era deus do trovão, e Loki, que era o deus da trapaça, da travessura. E também existe Freya, que era a deusa do amor, da fertilidade e da beleza. O filme Thor, que todo mundo assiste, ele fala um pouco sobre a religião viking, né? Porque nós temos Odin, nós temos o Loki, nós temos o Thor. Então, todas essas religiões antigas e politeístas, elas deram origem a vários filmes que a gente assiste hoje. Por exemplo, existem muitos filmes de religião grega, de religião romana, de deuses romanos, né? E agora nós vamos falar sobre o hinduísmo. Meninos, é uma das religiões mais antigas e populares da Índia, desculpa. Eles acreditam na existência de vários deuses. Dentre esses deuses, nós temos o deus Brahma, que é o criador de tudo, e vários outros que ele está falando aqui.
uma das principais características do hinduísmo é que eles acreditam que a alma humana é imortal e que assim que a gente morre, a gente reencarna. Muitas vezes nós reencarnamos como seres humanos ou como algum tipo de animal. E que por sermos imortais e praticarmos várias reencarnações, nós carregamos conosco o karma. O que é o karma? O karma é, na vida que você vive hoje, você carrega tudo de bom ou tudo de ruim que você fez na vida passada. Então veja bem, se na minha vida passada, se na minha reencarnação passada, eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa que ajudou o próximo, eu fiz tudo certinho, com certeza eu vou reencarnar e ter uma vida melhor. Agora, se na minha vida passada eu fiz algo de ruim, algo que prejudicou alguém, eu não vivi de acordo com valores éticos e humanos, provavelmente, quando eu reencarnar, eu vou passar por vários sofrimentos para que eu aprenda a evoluir. Isso, na religião do hinduísmo, é conhecido como karma, ou seja, o karma é aquilo que você carrega da sua vida passada. Pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Na Índia, a vaca é sagrada. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas na Índia eles não matam vaca. Nossa, eles não podem nem pensar em churrasco. E outra coisa, se uma vaca chegar na Índia e quiser entrar dentro do supermercado, dentro da casa de alguém, eles deixam, porque para eles aquilo é um sinônimo de graça, né? Aquilo ali é um sinônimo de prosperidade. Os indianos que seguem o hinduísmo, eles acreditam que Shiva, que é um deus muito importante para eles, ele anda em cima de uma vaca, né? Aliás, eles acreditam que os deuses, cada deus tem o seu animal para servir de montaria e que Shiva sempre chega montado em uma vaca. Então, se uma vaca quer entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu supermercado, provavelmente é Shiva que está querendo entrar. Então a vaca é sagrada, ninguém pode matar a vaca e na Índia a vaca tem livre acesso a todo e qualquer lugar que ela quiser entrar. Olha só que interessante, né? Imagina uma vaca entrando na sua casa. Agora aqui, Shintoísmo. Shintoísmo acredita no caminho de Kami. O que são Kamis? São deuses que podem se manifestar de diversas formas. Pode ser em objetos ou elementos da natureza. O Shintoísmo é uma religião presente no Japão. E os rituais do Shintoísmo, eles são praticados como rituais de purificação e oferendas de comida. Aqui nós temos um santuário onde é praticado o shintoísmo. E agora nós vamos falar sobre o budismo. Vocês já devem ter ouvido falar de Buda. Será que vocês sabem qual que é a história de Buda? Buda era um príncipe muito rico e ele se chamava Siddhartha Gautama. Quando ele nasceu, existia uma profecia que dizia que ele ia se tornar um poderoso governante, assim como seu pai. Mas que quando ele visse a miséria do povo indiano, ele ia largar toda a riqueza do pai dele e iria lutar pelos direitos do povo. O pai dele, com muito medo que ele visse a miséria, criou ele trancado dentro de um palácio cercado de riquezas. Mesmo assim, quando ele cresceu, ele, não gostando daquela vida de luxo, sem poder conhecer o mundo lá fora, ele fugiu do palácio e ele começou a ver o quanto o povo indiano sofria com a miséria e com a pobreza. Então ele renunciou toda a riqueza de seu pai e ele ficou andando e perambulando pela Índia, trazendo conforto e espiritualidade para essas pessoas, né? E eles vários discípulos seguiram Siddhartha Gautama. No fim, ele morreu com 80 anos e todas as pessoas que seguiram ele deram origem à religião budista. A religião budista, ela tem um principal ensinamento que é não fazer mal a nenhuma criatura viva, não roubar e não fazer afirmações falsas. Como eu disse para vocês, o budismo
ele acredita em valores humanos, né? Então, assim, não existem deuses nessa religião. Essa religião é uma religião ateísta, não acredita em deuses, acredita em valores humanos. Então, você não pode fazer mal a nada que seja vivo, mesmo que seja uma formiga. Não roubar e não fazer afirmações falsas, ou seja, não mentir. Um dos principais, lembra que eu falei para vocês que toda religião tem a sua oração. No budismo, eles acreditam muito na meditação e no yoga, né? E por que essa religião chama budismo? Porque eles nomearam o Siddhartha Gautama com o nome de Buda, né? Quando ele passou a se tornar esse ser espiritual para os indianos, ele foi chamado de Buda. E aí, assim, surgiu o budismo. Agora nós vamos fazer os exercícios, meninos. Página 200. Qual é a relação que pode ser estabelecida entre os deuses egípcios e o rio Nilo? Para responder a questão 1, vocês vão ler aqui no comecinho isso que eu grifei, tá bom? Segunda questão. Os deuses gregos, Zeus, Hera e Apolo, correspondem a quais deuses romanos? Para responder essa pergunta, vocês vão ter que olhar nessa tabela. Zeus, Apolo e Hera. Você vai encontrar a resposta aqui. Terceira questão. De que forma o candomblé está associado com a história do Brasil? Por que existe candomblé no Brasil, sendo que o candomblé é uma religião africana? A resposta está aqui, tá grifadinho. Leiam para poder responder. 4. Circule as palavras incorretas e reescreva a frase nas linhas a seguir, corrigindo. O conjunto de crença dos vikings ficou conhecido como mitologia védica e, por serem monoteístas, acreditavam em vários deuses, como Odin, Thor, Loki e Freya. Nessa frase que eu acabei de ler, existem duas palavrinhas que estão erradas. Para descobrir quais são, vocês vão ler esse texto aqui, ok? Exercício 5. O hinduísmo é a religião com maior número de seguidores na Índia. Grande parte dos indianos, portanto, acredita no karma. O que é o karma, meninos? Então, aqui no texto do hinduísmo, eu grifei de vermelho já o que é o karma, para que vocês possam fazer a leitura e responder o exercício 5. Os shintoístas acreditam em deuses, que são chamados de... Shintoísmo é a religião do Japão. Como se chamam os deuses japoneses? A resposta está aqui, dentro desse texto. Você vai ler e assim que você terminar de ler, você vai responder. Por que o panteão grego tem deuses similares aos dos romanos? Porque gregos e romanos têm deuses com funções parecidas, né? Você vai ler... Isso que eu grifei de verde para conseguir responder essa questão 7. Questão 8. Iemanjá é para os seguidores do candomblé. Bom, candomblé, o texto está aqui. Iemanjá. Iemanjá é deusa do quê? Procure Iemanjá aqui no texto do candomblé para você achar a resposta alternativa correta. Por último, 9 e 10, né? Para o hinduísmo, quem é considerado o Deus criador de todas as coisas? Volta lá no texto do hinduísmo, que é esse daqui, e encontrem aqui qual é o Deus que criou tudo, de acordo com o hinduísmo. E assim que você responder a questão 9, você vai... Aqui, nesse quadro de letras, encontrar o nome de um deus egípcio, de um deus grego, de um orixá do candomblé, de um deus viking, de um deus hindu e de uma deusa shintoísta, ok? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Vocês vão enviar foto das páginas 200, 201 e 202 para a tia Letícia poder fazer a correção.
Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí as várias religiões politeístas que existem. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as religiões monoteístas. E essas religiões monoteístas vai fazer com que a gente entre no assunto das guerras religiosas. Nós vamos tentar entender um pouquinho por que existem tantos conflitos religiosos no Oriente Médio, tá bom? Então, beijo para vocês e até quarta-feira.